de traçar alguns planos para para esse novo momento que vai iniciar, né? Mas depois eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas deixa eu começar falando algo para vocês. Uma vez, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: o que que é um profeta, né? E as pessoas sempre falam, o profeta é um homem chamado por Deus, e é verdade isso, né? Um pouco mais as pessoas falam, é um homem chamado por Deus, pode conhecer o presente, o passado e o futuro, isso também está certo. E eu sempre pergunto o seguinte: nós temos um homem desse na Terra hoje? As pessoas dizem, temos sim, está certo também, né? E focando nisso, eu lembro que uma vez um membro da igreja me falou algo interessante. Ele disse que ele estava muito empolgado para falar da igreja para um amigo. E ele começou a falar da igreja e disse, a igreja que eu frequento, existe um profeta, 12 apóstolos, né? E eles nos guiam através de mensagem e tudo. E o homem falou, o que é um profeta? E ele falou, um profeta, ele citou, ele conhece exatamente o que Deus requer, o que Deus quer para o seu povo, exatamente naquele momento. Então, aquele homem perguntou para aquele amigo dele, né, que estava tentando falar do evangelho para ele. E o que o teu profeta tem falado ultimamente para teu povo? E aquele homem ficou mudo, ele mesmo da igreja. Ele não soube responder, porque ele não estava alinhado com as mensagens proféticas da atualidade. E é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Eu quero hoje pegar alguns discursos do presidente Nelson, levar para o nosso tema: como posso encontrar consolo e paz por meio de Cristo. Vamos tentar juntos descobrir o que o presidente Nelson tem nos alertado, ele tem nos ensinado, e como nós vamos poder linkar com o nosso tema hoje, né? Como posso encontrar consolo e paz por meio de Cristo. Então, para a gente iniciar, eu lembro que no nosso primeiro encontro que nós tivemos, eu falei um pouco sobre fé. Eu quero relembrar um pouquinho de algumas coisas que eu falei para vocês, que ainda era um discurso do presidente Nelson, né? Aonde ele fala o seguinte, deixa eu só pegar aqui. O presidente Nelson diz: tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. E eu fiquei pensando, tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos, significado eterno, possíveis, começa com a fé. E a fé é o primeiro princípio do Evangelho. Você exerce fé, você se arrepende, você se batiza na igreja, por meio do arrependimento, você recebe o dom do Espírito Santo e você inicia a trajetória do caminho, de trilhar o caminho do contempo. Aí depois esse ciclo ele não para, porque você precisa continuar exercendo fé. Aí você continua se arrependendo porque você não é perfeito. Só que você não se batiza mais, agora é o sacramento. E você volta a ter o Espírito, e você exerce fé, e o círculo ele é eterno, até a perfeição, né? Por meio de Cristo. Então, por isso que o profeta fala que todas as bênçãos, começam com a fé. Aí o presidente Nelson fala o seguinte, ele fala, suas montanhas, os desafios da vida que nós temos, podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas pessoais.
Todos nós temos, fazem parte da vida. No plano que o Pai Celestial elaborou e nos mandou a essa terra, onde nós estamos, os desafios da vida fazem parte dessa trajetória. Ele fala, suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades, ou outros problemas pessoais. Ele fala, suas montanhas variam, que cada uma tem. Cada um de nós temos as montanhas a serem demolidas. Ele fala, aí ele vai dar o remédio. Mas a resposta para cada um de seus desafios é aumentar a fé. E eu fiquei pensando, por que o presidente Nelson está dizendo que para que eu possa vencer os desafios da minha vida, que eu estou passando, ou desafios que ainda virão, que ele tem nos alertado constantemente, eu preciso de mais fé. O presidente Nelson fala isso mesmo no discurso, ele fala, primeiro, estudem, tornem alunos empenhados, mergulhem nas escrituras para entender melhor os mistérios de Cristo. Conheçam a doutrina de Cristo, a fim de entender melhor, a fim de entenderem o poder dela em sua vida. Então, e aí eu fui começar a estudar um pouco mais, né, sobre isso. Eu queria que nós pudéssemos, se vocês puderem abrir comigo, para Alma 32. Vamos tentar aqui juntos fazer um estudo e juntos tentar extrair um pouco dessa doutrina que o presidente Nelson tem pedido que nós possamos, na verdade, internalizar em nosso coração. Alma 32. Alma o quê? Alma 32. Alma 32. Aqui, o presidente Nelson usa esse capítulo, né? Ele usa essa passagem de alma como uma referência nesse discurso. E eu fui estudar um pouco mais a fundo esse capítulo de Alma 32, onde alma ele compara a palavra a uma semente, né? E Alma disse que se nós dermos lugar em nosso coração para que uma semente seja plantada, ele fala, se não resistirmos, né, o Espírito do Senhor, se for uma semente boa, ele fala que ela vai inchar em nosso peito, e quando tiver essa sensação de crescimento, nós vamos saber que é uma semente boa. E ele compara isso com o Evangelho. E aí, Alma diz o seguinte, ele fala, e agora, eis que por haver desfeito a experiência que todos nós fizemos um dia, de exercer fé, de nos arrepender, de sermos batizados e receber o Espírito Santo. Por que isso aconteceu na nossa vida em alguma época dela? Porque nós plantamos a semente do Evangelho no nosso coração e tivemos essa sensação de crescimento. Então ele fala, e agora este por haver desfeito, versículo 33, ó, 33. E agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado a semente, que inchou, brotou, começou a crescer. Deveis forçosamente, eu grifei essa palavra forçosamente na minha escritura, saber que a semente é boa. Então, você não tem como negar. Você pode ficar inativo na igreja, você pode ir aonde você for, mas nunca vai poder negar essa. E um dia você teve essa experiência de plantar a semente do evangelho no teu coração, que inchou, brotou e começou a crescer. Forçosamente você deve saber que a semente é boa. Eu até peguei aqui uma semente de um grão, né? Conseguem ver aí? Então, no versículo 34, quem pode ler o 34 para mim? Olha que coisa interessante. Eu posso.
E agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento. Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto, e vossa fé permanece adormecida. E isto porque sabéis, pois sabéis que a palavra vos dilatou a alma, e sabéis também que ela germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Olha só que coisa interessante. Ele faz uma pergunta. E agora é perfeito o vosso conhecimento? Aí ele mesmo responde: sim, vosso conhecimento é perfeito nisto. Eu grifei a palavra nisto. O que quer dizer nisto? Em fazer a experiência de plantar a semente para saber que ela é boa. Teu conhecimento é perfeito nisto, ou seja, até aqui. Aí ele fala: e vossa fé permanece adormecida. Adelira, me explica melhor isso. Então, vamos imaginar. Você plantou a semente do evangelho no teu coração. Ela brotou. Você soube que é verdadeiro. Quando você se filia à igreja, você exerceu a fé suficiente para saber a veracidade do evangelho. E teu conhecimento é perfeito nisto. É como a semente. Imagina que você pega essa semente de grão e você não sabe que ela é boa, mas você quer saber se a semente é boa. O que precisa fazer então? Tem que plantar. Então você pega lá o copinho descartável, você coloca lá um adubo e você faz a experiência. A experiência de plantar a semente é a fé que você vai exercer, porque você não sabe que a semente é boa. Você vai exercer a fé. Então, quando você planta, você está exercendo fé. Você está acreditando de que a semente pode ser boa. Você está fazendo essa experiência. Você quer ter uma experiência para saber se a semente é boa. E quando você planta a semente e passa uns 2, 3, 4 dias, você percebe que ela brotou, você sabe forçosamente que a semente é boa. Ou seja, a experiência é perfeita. Isso é fé. Só que a tua fé em fazer a experiência de plantar a semente, esse conhecimento é perfeito nisto, até aqui. Porém, vossa fé permanece adormecida. É isso que o presidente Nelson disse. Se quiser vencer as montanhas da vida, mais fé. Você precisa fazer novas experiências. Ah, Eldenira, então eu não quero mais só saber que a semente é boa. Eu quero agora colher o fruto dessa árvore. Aí o presidente Nelson, aí a escritura fala: mas eis que à medida que a árvore começa a crescer direito, tratei dela com muito cuidado para que crie raiz e para que cresça e dê fruto. Então você precisa fazer novas experiências. Mas fé não é fazer a mesma coisa. Você já sabe que a semente do evangelho é verdadeira. Só que se você continuar fazendo as mesmas coisas, sua fé não vai ser fortalecida. Por exemplo, às vezes nós achamos que a nossa fé é suficiente para vencer as montanhas de desafios que ainda virão e o profeta tem nos alertado. E não é. E quando esses desafios vêm, abala a pequena fé que nós temos. Nós nos encontramos deprimidos, abatidos emocionalmente, porque a fé é fraca, porque só alimentamos um fim fazendo as mesmas coisas. Então ela só está ali pronta para aquelas coisas que nós já sabemos que temos que fazer. Vamos à igreja todos os domingos, voltamos, vamos trabalhar, aí dormimos, comemos, outro dia a mesma coisa, e aí no domingo de novo chega, vamos à igreja, voltamos, mas não nos infiltramos nas escrituras, não fazemos coisas diferentes para fortalecer essa fé que o profeta tem falado. Estamos fazendo as mesmas coisas, e essas mesmas coisas é algo que você já conhece que tem que fazer. Olha só
Pegando o gancho disso, eu vou para um outro discurso do presidente Nelson agora. Presidente- Em outubro de 2021, o presidente Nelson falou o seguinte: ele disse que ele estava referindo-se ao tempo de Salt Lake. Ele fala que eles, da primeira presidência dos 12, não estavam poupando esforços para dar aquele vulnerável tempo de Salt Lake um alicerce firme que pudesse suportar o desafio da natureza até o milênio. Aí o presidente Nelson fala o seguinte, ó, de modo semelhante, ele faz uma comparação do tempo de Salt Lake. Vamos tentar avaliar o seguinte: se vocês conseguissem chegar ali no tempo de Salt Lake, ali na Praça do Templo, e ver aquele magnífico edifício ali erguido, vocês poderiam compreender, ou mesmo dentro dele, será que vocês acreditariam que a base, a estrutura lá, estaria comprometida? Jamais iríamos pensar isso. Para nós, aquele magnífico edifício estava ali firme, tranquilo. Às vezes, acontece conosco. Às vezes, nós acreditamos porque estamos ali na igreja, bonitinho, de camisa branca, gravata, que a nossa estrutura espiritual está firme para suportar os desafios da natureza, que era o edifício, os desafios das tentações do inimigo, que abalam a nossa fé. E aí, não ficamos atentos para observar esses detalhes, como o presidente Nelson mandou fazer. Ele deve ter mandado fazer uma pesquisa e viram que as estruturas do edifício estavam comprometidas. Aí ele fala, ó, de modo semelhante, agora, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias. Pensa em algo extraordinário, ele fala, medida talvez jamais tomada. Pense em algo que você nunca fez para fortalecer o nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedente exigem medidas sem precedente. Então, imagina só, né? Às vezes você tem a tua família, você está lá, deitadinha no teu quarto, achando que teus filhos estão sossegados, e às vezes você nem imagina que lá no quarto do teu filho ele está lá, ó, pornografia, conversas indevidas, Satanás minando a base do teu lar. E você acha que está tudo sob controle. Ó, medidas extraordinárias, talvez jamais tomadas, fazer algo diferente para fortalecer a nossa fé. Por isso que o presidente Nelson falou, se quiser vencer as montanhas da vida, mais fé. Não só saber que a semente é boa, isso a gente já sabe. Nós já sabemos que a Evangelho é verdadeira, mas isso não é o suficiente para vencer os desafios que ainda virão e o profeta tem nos alertado. Aí o presidente Nelson fala nesse mesmo discurso: meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Olha só, se desejarmos suportar os perigos e as pressões do mundo que estão por vir, é imperativo, ou seja, é necessário que tenhamos um alicerce firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo. E eu fiquei pensando, e como é que eu posso ter certeza que a minha vida está edificada sobre a rocha de Cristo? De que as minhas atitudes estão fortalecendo a minha fé, de que eu realmente estou tomando medidas extraordinárias para vencer os desafios da vida. E eu fui estudar, eu fui buscar algo semelhante a isso, né? E aí eu encontrei várias fórmulas já. Quando eu vou nas estacas pelo Brasil, eu sempre cito uma das fórmulas de como eu posso ter certeza de que eu estou edificando a minha vida sobre a rocha de Cristo. Eu quero compartilhar uma com vocês hoje, de várias fórmulas que eu já encontrei, que eu posso ter certeza que a minha vida está edificada sobre a rocha de Cristo, para que eu possa encontrar consolo e paz em meio aos meus desafios. Um foi em um discurso do presidente Nelson, que é
vencer o mundo e encontrar paz. Você lembra desse discurso do presidente Nelson? Deixa eu tentar abrir ele aqui. Conferência de outubro de 2022. O presidente Nelson disse o seguinte: queridos irmãos e irmãs, lamento as pessoas que deixam a igreja. Vocês já pensaram sobre isso? Deixar o evangelho por sentirem que ser membro dela exige demais delas. Existem pessoas que têm esse tipo de atitude? Existem muitas que deixam a igreja por achar que a igreja é um fardo, por achar que os desafios que estamos passando na vida, deixando a igreja é a solução. Ele fala, elas, ou seja, essas pessoas, ainda não descobriram, ou elas não sabem ainda, vamos tentar descobrir isso hoje, que fazer e guardar convém. Na verdade, torna a vida mais fácil. Ó, fazer e guardar convém. Torna a vida mais fácil. Aí ele fala, na verdade, cada pessoa que faz convênio tem uma pia batismal e não tem, e os guarda, não só fazer, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. Então ele está falando sobre um acesso ampliado do poder do Salvador. Que acesso é esse? Ele fala a recompensa, ele diz. A recompensa que recebemos ao guardar os convênios, não só fazer, que fizemos com Deus, é o poder celestial. Que poder é esse? Vocês já pensaram sobre isso? Aí ele responde e fala: é um poder que nos fortalece para suportar melhor as nossas provações, tentações e tristezas. Ou seja, o presidente Nelson está dizendo que as tentações, as provações e as tristezas, elas não quer dizer que elas vão cessar de uma hora para outra. Mas ao você fazer e guardar convênios, você vai ter o poder ampliado do Salvador, você vai ter acesso, literalmente, a um poder celestial que vai ajudar você a suportar essas provas. Porque as provações e desafios da vida, meus queridos irmãos, fazem parte da vida. Não adianta a gente achar que eles vão sumir, às vezes a gente vão resolver alguns, mas vai vir outros, faz parte. Nossa trajetória terrena nessa terra, o Senhor nos mandou a essa terra com um propósito eterno. E temos que passar pelo desafio dessa vida terrena. O Salvador passou pelos dele. Lembra quando Joseph estava na cadeia de Liberty e ele surtou naquele momento ali? Os santos exilados, ele encarcerado, vendo aquela, tendo que ouvir aquelas baboseiras daqueles carcereiros, e ele, oh Deus, onde está? Até quando temos que suportar tudo isso? E o Salvador mansamente disse: Pai, seja com a tua alma, Joseph. Estou aqui, estou observando tudo. Eu sei tudo o que você está passando, porque eu passei isso e muito mais. O presidente Nelson disse que Joseph estava querendo transferir os seus fardos para o Salvador. E o senhor está dizendo, ó, Joseph, são os teus. Eu passei os meus. Se tu suportar bem, serás exaltado no alto. Então, as provações, as tentações, as tristezas fazem parte da vida. E nós só iremos suportá-las se estivermos fazendo e guardando os convênios. E aí vamos ter acesso a esse poder celestial, a esse poder de Jesus Cristo, esse poder ampliado, que vai nos ajudar a suportar esse desafio. Eu lembro que, logo quando, no início do meu casamento com minha esposa, não foi fácil. Nós passamos muitos desafios.
econômicos e às vezes o dinheiro era muito escasso e, e às vezes com duas crianças pequenas que nós tínhamos e a capela ficava distante e eu era presidente de ramo e tínhamos que sair daqui para pegar um ônibus 1 da tarde, poder chegar cedo na capela para organizar as coisas e, e foi muito desafiador, né? Mas nós sempre estávamos ali, fiel. Eu lembro que uma vez eu comprei uma mobilete. Você lembra da mobilete? Foi minha primeira motinha, né? E nós vimos da capela, já era 3 da tarde, depois de ter despachado os membros, entrevistado. E sabe como é que é um bispo, né? Aquela situação toda, e sai, tá? E a esposa estava. E nós viemos da capela, a gente vinha pela BR. E a federal parou a gente, Polícia Federal, né? Porque a gente vinha com as duas crianças, uma no meio, a outra no meio com a esposa, e eu todo no paletó ali. E aí, quando ele parou a gente, ele olhou assim, ele perguntou para onde nós íamos. Vamos para casa, estamos vindo da igreja. E eu sei que o Senhor, acho que tocou assim o coração daquele policial rodoviário federal, e ele não prendeu a nossa mochila, ele falou assim, ó, vão pelo acostamento, com muito cuidado, porque é perigoso. Mas vamos para casa, né? E a gente ficou pensando, né? E passou um tempo, e não faz muito tempo, acho que uns anos, 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós saímos, eu e minha esposa, a gente saiu para namorar um pouco e a gente estava relembrando esses momentos desafios do passado, né? E a gente estava relembrando e pensando e a gente começou a achar graça. E quando eu percebi, em meio às graças, ela estava com lágrimas nos olhos, estava chorando. E eu falei para ela, por que você está chorando? E ela falou assim, eu não sei como é que nós passamos por tudo isso. E eu não sei se eu conseguia passar por tudo isso de novo. E eu sei por quê. Eu falei a ela, nós estávamos tão mergulhados no Evangelho, nós estávamos tão entrelaçados em fazer e guardar convênio, que nós tínhamos esse poder celestial, esse poder do Salvador, que passamos pelos desafios daquela época que a gente nem percebeu. Entramos numa outra trajetória da vida e saímos de uma desafiadora sem perceber aquela que era tanto desafiadora que nós passamos. Porque é isso que acontece quando você faz e guarda convênio. Você tem esse poder celestial, esse poder de Jesus Cristo, esse poder do diabo. Não quer dizer que os desafios vão sumir, fazem parte da vida, mas você tem acesso a esse poder que o presidente tem falado, né? Aí ele fala, esse poder vai te ajudar a suportar melhor as provações. E é isso que vai fazer com que você encontre consolo e paz em Cristo, mesmo em meio às tempestades e desafios que você tem passado em sua vida. E aí, pensando em tudo isso, eu pensei no último discurso do presidente Nelson, Pense Celestial. Eu lembro que quando o presidente Nelson terminou esse discurso, eu fui ver as redes sociais, Facebook, e estava lá muitas postagens, aquela euforia, Pense Celestial, todo mundo, né? E depois, na segunda, já foi mais lento, pensa depois apagou. As pessoas só pensam no momento que o presidente está falando, mas depois elas param, né, não estudam, não mergulham para compreender o que o profeta realmente está nos ensinando. E eu estou estudando esse discurso ainda, eu não acabei ele ainda. Queria compartilhar só algumas coisas com vocês e algumas ponderações minhas que têm me ajudado sobre isso. Olha só, o presidente Nelson tem falado. Ao se depararem, alguém pode abrir esse discurso aí, por favor? Alguém consegue abrir esse discurso? Pense Celestial, última conferência, para que eu possa molhar a garganta aqui.
Tá, eu vou procurar aqui. Hã? Quando vocês acharem, vocês vão na parte ao se depararem com um dilema. Pense celestial. Ao serem testados, vamos lá. Com ele E aberto. já pode ler esse parágrafo para mim? Ao se depararem. Ao se depararem com um dilema, pense em celestial. Ao serem testados com uma tentação, pense em celestial. Quando a vida ou entes queridos os decepcionarem, pense em celestial. Quando alguém morrer prematuramente, pense em celestial. Quando alguém sofre por um longo tempo com uma doença devastadora, pense em celestial. Quando as pressões da vida o cercarem, pense em celestial. Ao se recuperarem de um acidente ou uma lesão, como a que estou passando agora, pense em celestial. Meus amigos, eu fiz uma pergunta. Desculpa, Eudalira, você pode estar mutado, tá desligado o microfone. Opa, melhorou agora, deu certo, né? Estão ouvindo agora? Uhum. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo quando eu estava ponderando esse parágrafo do discurso do presidente Nelson e fiz algumas anotações pessoais. Como é que eu posso pensar celestial meio tantos desafios que ele está citando aqui? Olhem só, é uma lista de problemas que ele cita. E ele fala a cada uma, ao se deparar, pense celestial, pense celestial. Como é que eu posso pensar celestial meio tantos problemas que ele está citando? Como, como isso funciona? Como é que eu posso pensar celestial? Como é que eu posso pensar em algo recompensador e brilhante se estou passando por tantos problemas? Como funciona isso? E eu descobri uma coisa, que pensar celestial é ter conhecimento celestial. E ter conhecimento celestial é ter conhecimento de Cristo, porque Cristo pensava celestial. Tudo o que ele fazia era de perspectiva celestial. Todas as atitudes de Cristo concentravam em algo celestial. Ele não se concentrava nas coisas desse mundo. Ele mesmo dizia que deveríamos buscar tesouro aonde no céu, onde há traça, não há ferrugem, onde os ladrões não pilham e não roubam, mas não na terra. Então, Cristo buscava as coisas de um mundo celestial. Ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Ele, ele sempre, né, não cedia às coisas desse mundo, porque ele sempre tinha perspectiva de coisas celestiais. Então, pensar celestial é ter conhecimento do Salvador. Quando você conhece melhor a Cristo, é muito mais fácil você pensar ou aceitar os desafios, mesmo em meio a tantas tristezas, né? Porque Cristo é que vai dar a força que você precisa. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu estava estudando, eu estava pensando, eu estava relembrando um estudo pessoal do meio das Escrituras. Vamos finalizar aqui abrindo para Alma 37, Alma 27. Aliás, Mosias 27. Olha que coisa interessante. Aqui em Mosias 27 é a conversão de Alma, Alma filho, né? No versículo 28, quem poderia ver o 28 para mim? Olha o que Alma fala. Posso ler. Hum?
28, né? Para o aplicativo, deixa eu tô abrindo aqui. Mosias 28, 27, versículo 28. Alguém poderia ler para mim? Eu posso, irmão. Uhum. Só um minuto. Não obstante, depois de haver passado por muitas tribulações e de haver me arrependido quase até a morte, o Senhor, em sua misericórdia, julgou que me deveria tirar de um fogo eterno, e nasci de Deus. Perfeito. Eu grifei aqui a palavra tribulações. Vocês podem depois marcar. Alma havia passado por muitas o que aqui? Tribulações. Mas observe uma coisa, que essas tribulações que Alma estava passando, que ele relata que ele passou até receber o perdão de Deus, foi literalmente proporcionada pelos seus próprios erros, seus próprios pecados. Agora observe algo interessante. O 29. Quem pode ler o 29? Eu posso Mas- ler. Opa, opa. Minha alma foi redimida do fel da amargura e dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno, mas fui resga- mas fui resgatada, mas fui resgatado e minha alma já não sofre. Eu grifei aqui a palavra, mas agora vejo a maravilhosa luz de Deus, e minha alma já não sofre. A alma, ele agora enxergava. A alma agora ele conseguia pensar celestial, porque ele tinha conhecimento de Cristo. Ele conseguiu ver o que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas por um momento a alma estava na escuridão, passando por tribulações de seus próprios erros. E ele disse que a alma dele já não sofria mais. Mas olha que coisa interessante eu descobri nesse mesmo capítulo. Quem pode ler para mim o versículo 32? Eu posso. Ótimo, vamos lá. E então aconteceu que, daí em diante, Alma e aqueles que com ele estavam quando o anjo lhes apareceu, começaram a ensinar o povo, viajando por toda a terra, proclamando a todo o povo as coisas que haviam ouvido e visto, e pregando a palavra de Deus em meio a muitas tribulação, sendo grandemente perseguidos pelos incrédulos e feridos por muitos deles. Olha que coisa interessante, meus amados amigos. No final do capítulo, do versículo, Alma fala: muitas tribulações, sendo grandemente perseguido pelos incrédulos e ferido por muitos deles. Eu pergunto a vocês: as tribulações de Alma já acabaram depois de sua conversão? Não, não acabaram. Só que há uma diferença agora. No início do capítulo que a gente leu lá, no versículos anteriores, no 27, Alma passou tribulações de seus próprios pecados. Ele sofria pelos seus próprios erros que ele cometeu. Agora a alma era convertido. A alma conhecia Cristo, a alma pensava celestial. Agora a alma estava passando por tribulações de quem? Dos pecados de outras pessoas. Olha a diferença. Nós precisamos saber distinguir isso. As tribulações que eu estou passando hoje. O livro de Sempre Fiéis fala que as diversidades têm duas origens. Uma é porque são por desobediência, e a outra é porque o Senhor quer nos lapidar, quer nos ensinar. Temos que descobrir de onde vêm os desafios da vida, as provações, as adversidades. É porque o Senhor quer me lapidar, quer me ensinar algo. As primeiras provações, os primeiros desafios que ela passou, as tribulações, veio por quê?
eram seus próprios pecados que estavam em jogo. Agora não. Agora a alma estava sofrendo as tribulações de pecado de outras pessoas, né? Eu até notei a diferença, né? Mas suas tribulações agora não eram dos seus erros, mas eram tribulações de pecados da vida de outras pessoas, né? A grande diferença é que a alma agora era convertida ao Evangelho. A alma conhecia Cristo e então foi mais tranquilo para suportar os desafios. E ele passou dali por diante. E se vocês conhecem a história, entre o povo de Amonia, a alma quase foi morta. Depois entre os Araúmi, desafio com o filho lá, coreano. A alma sofreu tanto, mas não mais tribulações de seus próprios pecados, mas de outras pessoas. Mas como a alma conhecia Cristo, como a alma pensava celestial, foi muito mais fácil para a alma suportar até o último dia do sonho, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Quer dizer que a alma foi trasladada, mas foi fiel até o último dia, né? Desde seu tudo a sua conversão. Então, meus queridos amigos, eu queria finalizar, fazer e guardar convênio. Torna a vida muito mais fácil. E os convênios, vocês, se vocês já foram ao templo, vocês sabem que no templo nós fazemos 5 convênios, né? A lei da obediência, a lei do evangelho, a lei do sacrifício, a lei da castidade e a lei da consagração. Essas 5 leis são nos apresentadas. Nós fazemos o convênio de guardar e viver essas leis. Na seção 130 de convênios, para finalizar, abram lá a seção 130, treino e convênios. Vamos tentar compreender um pouco sobre isso aqui. Seção 130 de Doutrina e Convênios, versículo 19 e 20. Quem pode ler para mim? Eu posso. Ótimo. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Há Segura uma aqui, lei. Su. Segura aqui, Su. Vamos tentar esmiuçar esse versículo. Se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e o quê? Obediência. E obediência. Ela tem que ser obediente. Fazer e guardar convênios. A lei de obediência é uma lei que fazemos no templo, né? Adquirir mais conhecimento e o quê? Conhecimento e o quê, Su? Sabedoria. Inteligência. Inteligência. Às vezes nós só temos o conhecimento, mas não somos inteligentes para tomar decisões. O conhecimento não é tudo. Precisamos usar a mente, precisamos ser inteligentes. Aí vamos ter muito mais vantagem, tanto agora como no mundo futuro. 20, Su. E há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. Então, há uma lei decretada onde? No No céu. céu. Antes de virmos para essa terra. Quando foi nos apresentado o plano, essa lei foi dada. Na qual o quê? Todas as bênçãos se baseiam. 21. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei, na qual ela se baseia. Então, nós fazemos 5 leis, 5 convênios com o Senhor no templo. A lei de obediência, a lei do evangelho, a lei do sacrifício, a lei da casta, a lei da consagração. Para cada lei existe uma bênção.
E quando recebemos a bênção, é por obediência à lei na qual a bênção se baseia. Às vezes, nós estamos passando desafios, ou às vezes estamos pagando o preço da desobediência de uma dessas leis. Vocês querem ver uma coisa? Eu não vou falar para vocês. Quando vocês forem ao templo, a primeira vez depois desse momento agora, tenta, para por um momento que você estiver fazendo o convênio de cada lei dessa, e procura compreender o que é requerido e o que é prometido de bênção a você. E tenta fazer uma reflexão, mesmo na sala de vestidor. Eu estou vivendo o que o Senhor está requerendo de mim? Eu estou realmente apto para receber o que Ele está me prometendo? E embora você esteja fazendo com uma outra pessoa, você já fez com você. Mas você está relembrando ali aquela lei. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual a bênção se baseia. Então, às vezes nós queremos receber as bênçãos da lei da castidade, vivendo a lei de obediência, ou vivendo a lei do evangelho. Não. Você vive a lei do evangelho, você vai receber as bênçãos daquela lei. Você vive a lei do evangelho, você vai receber a bênção daquela lei. Para cada lei existe uma bênção. Então, isso é, na verdade, aonde se vai entender que fazer e guardar convênio torna a vida muito mais fácil. E isso está centralizado no poder do Salvador Jesus Cristo. É um poder celestial. Quando você estiver vivendo a lei, fazendo e guardando o convênio, você vai ter acesso a esse poder do Salvador, que vai tornar a sua vida muito mais fácil. Eu queria abrir agora um tempo para vocês, ali, 10 minutinhos para perguntas, e eu vou prestar meu testemunho. Luciene, por favor. Gente, vamos ser bem objetivos nas nossas perguntas. Lu, você. Oi, bom, muito obrigada. E é um privilégio, né, poder ter esses, como é que eu vou dizer, essas reuniões do Zoom. E, irmão, eu achei interessante. Eu, por exemplo, é, bom, é uma dúvida que eu tenho. Talvez vão querer me julgar por isso, mas é uma coisa que eu tenho e é uma questão entre eu e o Senhor, mas eu vou fazer a pergunta porque o irmão estava falando disso. Que cada coisa que a gente guarda. Por exemplo, na minha bênção patriarcal, falava que era preciso eu me preparar e estudar. Eu gosto de estudar. Sempre que eu posso, eu estou fazendo cursos assim online, gratuitos. Eu fiz a faculdade, tive que fazer pelo Fundo Perpétuo, mas já paguei. Eu sempre estou me qualificando, desenvolvendo novos talentos, mas eu tenho problemas sérios de saúde, tem uma condição que eu aprendi que eu nasci, né, há pouco tempo com um psiquiatra, e assim, isso me causa limitações, e aí eu não, por exemplo, eu não, eu não colhi, assim, o sucesso. Às vezes eu fico até me perguntando, puxa, o que que adianta tanto talento se não prosperou em nada? Mas eu obedeci à minha bênção patriarcal. E, ao mesmo tempo, por exemplo, aí tem os convênios do templo, eu me esforço para me manter digna, tenho minha recomendação do templo, posso ir ao templo, mas eu tenho problemas de saúde que me limitam muito, e aí eu me sinto inadequada, porque eu me sinto assim como se eu fosse uma experiência que não deu certo. Porque eu sei que Deus é perfeito e que Ele é justo, e eu sei que Ele não é mentiroso, então tem alguma coisa errada comigo, porque se é, né, por exemplo, que o irmão estava falando, ou então, o que que eu não entendi? Porque há pouco tempo eu falei com o meu presidente de missão e ele disse assim: ah, às vezes pode não ser plano do Senhor. Aí ele falou até para perguntar para o meu bispo ainda falou assim: eu orei, jejuei, e eu não sei o que responder. E aí, porque eles veem, eu tenho um monte de talentos. E aí no final, assim, aí eu tinha o dom de cantar. Aí a igreja tinha aprovado,
para as mídias da igreja, já são todas gravadas com a minha voz, isso há anos e anos atrás. E no final, o tratamento de saúde afetou meu estômago, que deu refluxo, que afetou minha voz e um monte de outras coisas. Então, quer dizer, aí teve hora que eu fiquei, aí tem hora que eu me consolo com aquela escritura que diz assim: aquele que espera no Senhor só nessa vida é o mais miserável de todos. Aí eu procuro me consolar com essa escritura. Só que tem hora que não dá, porque eu fico pensando assim, gente, no mundo tereis aflições, mas não só aflições. Uhum. Eu Muito bom. não sei se eu me fiz entender. Aham. Deixa eu te explicar uma coisa interessante. Quando nós estávamos na preexistência, o Senhor nos apresentou o plano, a nossa trajetória da preexistência para a Terra foi nosso primeiro estágio. Uhum, Nós estamos passando o nosso segundo estágio, que é a Terra. uhum, Sabe qual é o nosso potencial um dia? Tornar-se um Deus. sim, Somos um Deus em embrião. uhum, sim, O teu propósito, como propósito de cada um aqui, é voltar a à presença presença de do Pai. Deus em efeito de Uhum, exaltação. O uhum, sucesso aqui ah, não é a coisa mais importante do teu retorno. O que mais importante é você entrar num processo de vencer o segundo estágio. E essa luta do segundo estágio, cada um tem suas debilidades, tem suas limitações. Tem aqueles espíritos que só nascem para ganhar um corpo e voltar, privilegiados. Tem aham, aqueles que passam por desafios maiores nessa terra. Mas aham. só precisa focar no teu potencial eterno e não no teu potencial terreno. E o teu potencial terreno você vai dar ao Senhor tudo que as tuas limitações puderem contribuir. E Deus vai entender isso. Mas, irmão, Só olha só, Deus. é tão falado, desculpa te cortar, é tão Uhum. falado na autossuficiência e tudo mais. Se você se sente assim, como é que eu vou dizer? Você se sente pequeno, você se sente um peso, você se sente como se uma pessoa que estacionou. É diferente o jeito que as pessoas te olham, o jeito que as pessoas, como é que eu vou dizer? É, o jeito que as pessoas encaram, mesmo da igreja, entendeu? Até porque o plano de autossuficiência, isso e aquilo, ele exige de você como se não houvesse essas limitações. Acaba Eu, sendo mais uma aprovação. eu te entendo. Essa é a maneira que você observa, que você vê, E né? que nós somos cobrados. Aham. As tuas limitações, elas permitem você fazer algo. Uhum, Outras pessoas, as limitações permitem fazer algo. O que o Senhor sim, fala na parábola dos talentos? A um ele deu um, a um ele deu sim. dois, a outro ele deu cinco, cada um segundo a sua capacidade. Então, É, Deus vai dar a você segundo a sua capacidade. O que fez, tinha cinco e ganhou mais cinco, e o que tinha um que enterrou, ele foi negligente. Deus só e, queria que a capacidade dele de um pudesse trazer mais um, e a de cinco mais cinco, mas para Deus todos receberiam o mesmo galardão. ui, aham, Então, Obrigada. só para finalizar contigo, não deixa com que esses pensamentos negativos venham à tua mente de te ah, sentir por menor, menosprezada, ilimitada. Pensa celestial. Acabamos de estudar sobre isso. Pensa no que como o Senhor te vê, como você é e no que Ele tem de você como potencial. Esquece as pessoas. Quando você focar muito nas pessoas, em como elas te enxergam, como elas estão te vendo, tu vai te deprimir mais ainda. aham. Porque assim, Fica- é difícil, né? Lu, Você ter, rapidinho, desculpa, rap- perdão.
Não, não, não. Delira, eu posso fazer Rapidinho. pergunta? Rapidinho. A gente está erguendo a mão e nós temos uma fila de pessoas, Tudo tá? bem, pode. Vamos fazer só mais. Termina o teu comentário, depois eu vou fazer uma pergunta, a Lúcia e o Alexandre, tá? Porque eu não sei como é que está o tempo do Eldelira. Então vamos ser É, bem precisos em nossas perguntas. Eu sei que tem uma reunião familiar ainda ali isso na casa mesmo. Nossa, dele. Então vamos ser bem uma pergunta por vez. tá bom. Então, muito obrigada, irmão. E é porque assim, você, por exemplo, tem várias qualificações, você tem vários talentos. Aí as pessoas te veem assim, fazer as coisas e se destacar. E aí você não prospera naquilo que nem hoje você vê que é tão cobrado, né? Você vale aquilo que você tem, isso e aquilo. As pessoas te veem como um peso, se você precisa de qualquer coisa, tal. E é frustrante. Eu sei que eu tenho que procurar dar mais ouvidos ao Senhor, mas às vezes eu me sinto em falta até com o Senhor. Mas tenta enxergar como o Senhor te enxergaria, entendeu? Ele te vê como uma filha dele especial, com limitações, mas com potencial eterno. Tenta pensar sempre assim. E eu prometo a você que tenta focalizar a tua vida em Cristo, conhecer mais Ele. E eu prometo a você que você vai se sentir muito melhor. Vamos para o Muito próximo. obrigada, Obrigado. muito obrigada. Obrigada. Bem rápido, foi mais ou menos aquele comentário que eu fiz com o senhor pelo telefone ou pelo WhatsApp, irmão. Eu gostaria só que o senhor falasse um pouquinho só como é que eu faço para, no meio das minhas aflições, dos meus gritos, dos meus choros, como é que eu faço naquele momento para entender essa é a forma que eu posso usar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? Como é que eu posso, na hora do meu desespero, pensar? Porque às vezes a gente diz assim, Surema, lembra do sacrifício expiatório, o Senhor, o Salvador, ele, tá, mas só o conhecimento não vai aliviar minha dor naquele momento. Como é que eu faço para, de forma prática, no momento de dificuldade, fazer com que a expiação trabalhe em mim? Isso está literalmente vinculado à mensagem que nós acabamos de estudar junto, entendeu? Depois você pode procurar esses discursos do presidente Nelson, buscar a tua própria revelação pessoal. O presidente Elder Bedina disse que o melhor aprendizado não é aquele que é recebido, mas não é aquele que é, como eu estou falando com vocês, mas é aquele que você recebe pessoalmente, que é a revelação pessoal. Então, ao você conseguir conhecer melhor a Cristo e fazer e guardar os convênios, centralizar mais tua vida nele, esses momentos desafiadores, quando eles vierem, que é o que o presidente Nelson tem falado, são os desafios e as pressões do mundo que virão ainda, que estão vindo, entendeu? Ao centralizar a vida em Cristo, você vai conseguir literalmente passar por esses momentos sem ter que dar aquele surto que o presidente, que o profeta, que o T. Joseph fez naquele momento daquela prisão, né? Então, o presidente Nelson disse que o Senhor estava ajudando o profeta Joseph a pensar celestial naquele momento. Olha só que coisa interessante, né? Então, quando você concentra a vida em Cristo, quando você focaliza seus estudos pessoais diariamente, busca extrair a doutrina todos os dias, né? Faz suas anotações e procura naquele dia tornar aquilo que você ponderou, aquilo que você recebeu de uma pessoal como prática, os desafios eles são muito mais fáceis de ser suportados. Eu falo para vocês que esse ano não foi um ano muito bom para mim. Vocês podem olhar assim, ah, eu deliro é um 70, também não tenho, eu tenho desafios como vocês têm na vida, né? Esse ano não foi um ano muito bom, eu sou empreendedor, então eu faço investimento, né? E, eu percebi do segundo semestre para cá que as coisas não estavam fluindo e não estão fluindo até hoje. Então, eu consegui manter a empresa em um nível hoje, não regredi, também não subi, ficou no mesmo nível ali.
E eu tive que sentar com os filhos numa empresa familiar, onde foi que nós erramos e descobrimos onde tinha errado. Fizemos um investimento onde o retorno era muito lento e onde não vinha ainda muito alto, e onde o retorno era mais rápido, nós negligenciamos. Estamos consertando isso. Mas quando você vê aqui, você vê contas para pagar, boleto, cheque, tudo, e você pensa, e de onde eu vou tirar dinheiro aqui? E aí, se você não tiver um conhecimento celestial, se você não confiar no Senhor, se você não for fiel a Ele, você surta nesse momento. Então é hora que, mas todo esse conhecimento que eu tenho, eu sento com a família e falo, ó, fique tranquilo, fiquem calmos, o Senhor vai nos abençoar, estamos resolvendo. E fomos, e aos poucos as coisas estão se encaixando. Todo mundo tem desafio na vida. Então, o momento mais desafiador da vida, o momento que você se sentir mais agoniante, o conhecimento de Cristo, viver os convênios, vai te ajudar a você suportar esse momento, às vezes, desafiador do dia a dia, ou às vezes do mês, não sei. Cada um tem seus desafios e Deus conhece cada um de vocês. Entendeu? Obrigada, irmão. A gente tem mais duas pessoas, né? E depois a gente vai encerrar a parte de perguntas, porque o Adelira só tinha 10 minutinhos, né? E ele vai terminar com as considerações finais. Quem é o próximo? É o Heleno ou é o Alexandre? Eu não lembro bem. Alexandre, como você está nos visitando pela primeira vez, por favor, faça sua pergunta. Então, é, dando um apoio à irmã que falou primeiro sobre as frustrações dela, eu diria o seguinte para ela: irmã, dá uma banana para todo mundo. Dá uma banana para todo mundo e faz a sua parte junto com o Pai Celestial, e o que os outros pensam, deixa de pensar, é problema deles. Mas a minha pergunta é o seguinte: hoje, na minha aula, tivemos um discurso, uma aula, né, muito interessante, onde o irmão falou sobre quem são os verdadeiros seguidores de Deus, verdadeiros seguidores de Cristo, né? Então foi falado sobre ser seletivo nos ensinamentos. Tipo, nós aprendemos que cumprir os mandamentos é correto, é isso, é aquilo e tal, mas eu já sou membro da igreja há não sei quantos anos. Eu sei que isso é bom e tal, mas eu não estou afim de fazer, eu não vou fazer, eu vou fazer só outra coisa. Então, o mandamento ele foi feito para ser cumprido, não para ser metade. Como a gente poderia estar pegando esse ensinamento do discurso, né, sobre a seletividade dos mandamentos, juntamente com tudo isso que foi ensinado na nossa aula hoje? Como aplicar? Eu não entendi bem a pergunta com relação à aula. Pode explicar de novo, irmão? É porque a pessoa que deu a aula hoje na minha aula juntou Apocalipse, juntou a questão de ser seletivo no que você aprende sobre o Evangelho. Tem muitas pessoas que são membros da igreja há 500 mil anos, conhece tudo, mas não faz tudo, porque pensa, eu já conheço, eu já sei, então eu acho que não precisa, eu não vou fazer. Entendeu? Então, essa questão de seletividade, ser seleto. Aham. É, é algo muito complexo, porque não tem como você ser seletivo no Evangelho, né? O Senhor espera que você viva o Evangelho em sua plenitude, né? E não em partes. Eu acredito que se vocês conseguirem focar literalmente no que a gente aprendeu hoje, lembra que eu falei no início, esse momento pode ser um divisor de água na vida de vocês. Conseguirem focar no que a gente aprendeu hoje, literalmente atento com as mensagens proféticas, né, que o presidente Nelson tem falado, e mergulhar com o estudo pessoal e viver o Evangelho
dentro do que a gente aprendeu, exercendo mais fé, fazendo e guardando o convênio. Eu prometo a vocês que vocês irão conseguir ter muito sucesso. Agora, estudar, por exemplo, a primeira presidência, os 12, tem pedido que possamos estudar esse discurso do presidente Nelson Pincel Celestial. Estou estudando ainda. Às vezes a gente confunde em ler com estudar. Às vezes a gente confunde em ler as escrituras com estudar as escrituras. E às vezes essas coisas não surtem efeito em nossa vida. Então, eu penso que não dá para ser seletivo com as coisas da gente. Você vive o evangelho em sua plenitude. E você consegue ver a plenitude do evangelho um dia de cada vez. Você pensar em tudo fica muito mais difícil. Mas se você pensar hoje, o que eu posso ser, o que eu posso fazer diferente hoje? Eu posso ser um pouco melhor do que eu fui ontem, hoje, então seja um pouco melhor, né? E passo de cada vez. O que eu quis dizer, irmão, é o seguinte, tipo assim, o fulaninho de tal, ele sabe que ele tem que cumprir a palavra de sabedoria, mas ele acha que certas coisas é demais. Tipo, certos alimentos fazem mal para a saúde. Mas eu não tô nem não, eu vou comer porque eu tô afim de comer. Vou selecionar o que eu quero, eu sei o que que é bom, o que que é mal e vamos lá. Entendeu, irmão? Tipo, eu Uhum. acho que Sim, eu estou é, entendendo é mais ou menos perfeitamente. isso que eu tô querendo dizer, entendeu? As pessoas, Uhum. às vezes, elas conhecem o evangelho, mas quer dar o jeitinho brasileiro, entende? Sim, eu estou também estou Obrigada, falando. Alexandre. O evangelho não dá para ser seletivo. Ele precisa ser vivido. Nós estudamos a sessão 130 agora, né? Não convém? Isso. Observa muito bem o que o versículo fala, né? Você não precisa só ter a inteligência, mas tem que ter também, né? Não só o conhecimento, mas tem que ter a inteligência. Então, você conhece, mas você não é inteligente. É semelhante um bispo que uma vez eu estava na missão e fomos almoçar na casa dele e ele, na hora da mensagem, ele disse que não precisava da mensagem porque ele conhecia tudo. Apontou para a prateleira e disse que aquele monte de livro da ele conhecia tudo. Só que ele estava inativo na igreja. Meu companheiro falou, irmão, é uma pena que você conhece tudo, está inativo. Eu não conheço nada, mas estou ativo na igreja. Então não tem como ser seletivo no evangelho. Mas muito obrigado por tua pergunta. Eu entendi perfeitamente. Mas tentem focar nisso que a gente aprendeu hoje. Eu prometo a vocês que terão um grande efeito na vida de vocês. Tá bom? Obrigada, obrigada, Alexandre. A gente tem só mais uma pergunta, que é o do Heleno. Espero que ele ainda esteja aqui, não estou vendo o Heleno. Ah, o Heleno não está. Então, alguém tem mais só uma pessoa, uma última pergunta antes da gente. E seja bem rápida. Pronto, Lúcia, vamos ser bem objetivas. VaptVupt. Vapt-vupt. Helder, o que você sentiu quando o Senhor te chamou para ser os 70 e vir até nós trazer essa preciosidade que nos trouxe? Obrigado, irmã. Eu me senti muita desqualificação, muito desqualificado, né? E é assim que eu me sinto até hoje, mas ao centralizar minha vida em Cristo, e eu aprendi, quando eu perguntei para ela na época, o que faz um 70? Ele falou, 70 é o testemunho de Jesus Cristo. Eu falei, tá um pouco mais fácil agora, mas eu descobri que não é só isso, né? Ter uma vida realmente centralizada em Cristo e tentar realmente conhecer melhor Cristo. Tenho provado fazer isso constantemente na minha vida. Tudo que a gente compartilhou hoje com vocês foram muitas horas de estudo pessoal, muito momento dedicado a aprender mais sobre Cristo e seu Evangelho. Cristo é a rocha de nossas vidas. Gente, eu vou prestar meu testemunho. Obrigado pela pergunta, irmã. Eu queria prestar meu testemunho a vocês. Essa época do ano é uma época onde as pessoas estão mais sensíveis, né? O coração mais entrelaçado. Existem duas frases que as pessoas usam muito. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né?
Já estamos ouvindo isso já. A semana vai ser assim de uma maneira muito de avalanche isso. Mas eu sempre reflito muito sobre essas duas frases. As pessoas não compreendem, muitas delas, o que é o Feliz Natal. Às vezes, Cristo passa a ser a caixa e não o presente. Que nesse Natal, que nesse momento, Cristo seja o presente em suas vidas. Ah, cada um de nós tem desafios, tem provações. Não, não se entristeçam se vocês não puderem ter o que talvez muitas pessoas desejam. Uma ceia, as pessoas acham que é muita comida, roupa nova, é o significado do Natal e não é. O significado do Natal é literalmente focado no Salvador. Ele é o real presente. Eu testifico isso para vocês. A outra frase é Feliz Ano Novo. O que quer dizer Feliz Ano Novo? As pessoas também não compreendem isso. Muitas delas nem vê o Ano Novo iniciar, porque estão bêbadas, estão alcoolizadas, né? Muitas partem dessa vida sem sequer, na verdade, prestigiar o momento em que elas desejaram para muitas pessoas. Ou seja, um número só não vai fazer a diferença. Só vai mudar de um 3 para um 4. Mas o sol vai nascer do mesmo jeito, vai se pôr do mesmo jeito, né? A vida vai continuar da mesma forma se cada um de nós não mudarmos a nossa atitude. O ano só vai ser diferente se nós formos diferentes. A diferença de um novo ano que você deseja para muitas pessoas e para você mesmo, está dentro de você mesmo. É você que tem que fazer que o ano seja diferente. Com suas atitudes, com suas decisões, com suas metas. Então, que possamos pensar sobre isso. Cristo é a rocha. Cristo é o símbolo perfeito desse momento e de todos os momentos de nossa vida. Centralize sua vida nele. Foque nele. Nós comemoramos um Cristo recém-nascido. Mas eu quero dizer a vocês que isso foram muitos anos atrás. Hoje, ele vive em glória junto ao Pai. Ele passou por sua trajetória, cumpriu seu papel perfeito. É nosso maior exemplo. Centralize em sua vida em Cristo. Não deixe que nesse momento ele seja a caixa, que ele possa ser o presente. Não só na vida das pessoas a quem você ama, mas na sua própria vida. Eu testifico essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Amém. Foi uma bênção estar com vocês Amém. mais essa oportunidade, viu? Amém. Obrigada, Eldelira. Como sempre, a gente termina com uma oração, tá? Eu não sei se o Franklin está aqui. Franklin, a tua resposta é sim ou não? Porque nós pedimos umas duas pessoas para cantar, mas eles estavam bem atarefados hoje. Eu não sei se vai dar para o Franklin fazer cantar um hino para a gente. Se não, tudo bem. A gente vai dormir com. Pode, Franklin? Ou não? Dá sim. Tá. Então, então, o Deixa eu ver Frank aqui. vai cantar um hino e depois do hino a gente vai ter a última oração. Quem gostaria de oferecer a última oração que está nos visitando? Alguém que. Eu, Faço. eu. Glória, muito bem. Olha que nome bom para oração, Glória. Então, Obrigada. Glória, a gente vai ter o hino cantado pelo Franklin e logo depois você faz a última oração, viu, Florzinha? Tá bom. Obrigada. Tá bom, então eu vou cantar aqui. Eu tô com. Tava cochilando. Mas maravilhoso, eu escutei tudo, viu? Acompanhei aqui. Maravilhoso a mensagem. O hino eu vou cantar Jesus no Presépio. Estão me ouvindo direitinho? Uhum. Sim. Jesus no presépio, sem berço nasceu,
deitaram na palha o corpinho seu. Estrelas brilhando banhavam de luz um lindo infante, menino Jesus. Mugiram os bois e Jesus despertou, mas era tranquilo e não se assustou. Jesus, eu te amo com teu mergulhar. Vem, guarda meu sono, meu eterno sonhar. Jesus, eu te peço que veles por mim, me amando-me sempre, guardando-me assim. A todos me, desculpe, a todos me, que a letra agora é pequenininha, desculpe. Só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo, viu? Ah, é. Eita, Lelê. Jesus, eu te peço que veles por mim, amando-me sempre, guardando-me assim. A todos meninos, vem dar proteção, elevam-nos todos à tua mansão. Obrigada. Helena, eu vi que você levantou a mão. A gente vai estar pronto para fazer a oração. Eu sei que você é amigo da Odelira, mas se depois da oração tu quiser fazer uma perguntinha ou no particular, não sei como é que a Odelira vai levar aí, mas vamos fazer a última oração. Glória. Ok, que hino lindo. Muito obrigada por tudo, gente. Vou fazer a oração, então. Bondoso Pai Celestial, muito obrigada por esse momento tão único em nossas vidas, Pai. Estou muito feliz por ter feito essa escolha. Oramos a Ti para que possamos fazer algo que nunca fizemos antes, a fim de aumentar a nossa fé. E também que possamos obedecer e a cada dia adquirirmos conhecimentos em relação a Cristo, a Deus e Jesus Cristo, seus mandamentos e tudo que precisamos para um dia voltarmos a viver com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Que em meio às tribulações possamos focar na vida eterna, numa perspectiva eterna. Não é fácil, mas ao pensarmos nessa perspectiva eterna, com certeza tudo que nós estivermos passando vai aliviar. Oramos a Ti que possamos, a partir desses ensinamentos tão maravilhosos, que possamos mudar o nosso comportamento com foco em Cristo. E oramos a Ti para que o Senhor possa nos dar uma boa noite e que possamos ser a cada dia melhores, Pai. Possamos obedecer às leis do Evangelho, os convênios que fazemos no templo, enfim, que possamos a cada dia termos paciência conosco mesmo, que possamos a cada dia confiar mais em Cristo e seguir em frente, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Amém. gente. Obrigada, Odelira. Obrigado mesmo. Heleno está por aí. Heleno, cadê você? Assim. Aqui, presidente. Tudo bem? Bênção. Que Cadê a bênção ver câmera, você Helena? aqui mais uma vez, viu? Tá tudo ótimo. Que bom, legal. presidente. Na verdade, isso aí agradecer pelo senhor ter aceito, pelo presidente ter aceito o convite, né, e nos presentear com essa mensagem. Era só isso mesmo.
Dá um Obrigado. abraço na Edileude, na turma toda aí, ok? Perfeito. Obrigado. Foi uma bênção estar com vocês mais uma vez aqui, viu? Prometo a Obrigado. vocês que eu vou tentar verificar um outro amigo meu, 70. Na verdade, isso enriqueceu mais, porque última vez que tivemos com o nosso quórum, com a presença diária, eles mencionaram que existe outros grupos fora vocês e outras pessoas que estão procurando outras pessoas pelo Brasil para esses momentos, e Elderford falou: somos nós que temos que estar nesses grupos, deixando a mensagem de Cristo, pregando sobre Cristo. Então, isso vai ajudar muito quando eu convidar algum colega para poder contribuir com vocês também, tá bom? Perfeito. Olha, e o nosso gol é o Helder Soares. Helder Soares, meu amigo. E o presidente Costa, né, Su? Irmão Isso. Lira, prazer, é a Mari, eu sou da Estaca Guarapiranga. Eu tenho tentado muito, 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 assim, tentar trazer o presidente Costa com a esposa dele, a irmã Margarete Costa. Se porventura o senhor conseguir também contato com ele, ele nos prestigiar essa oportunidade, seremos gratos também. Obrigada, Quando você fala Mari. presidente Costa, qual é o... É Posso falar um minutinho? o Eu Cláudio servi R. com ele, eu o tenho o Cláudio R. contato Costa, dele. né? Gente, Sim, só um sim, minutinho. sim. Daqui a pouco o Helder Lira ele vai realmente precisar sair, gente. Vou precisar É, sair. é bem, é Realmente bem rapidinho. É bem rapidinho. O presidente Cláudio Costa, ele foi o presidente da missão em Manaus. Gente boa pra caramba. Sim, ótimo, olha só. eu vou tentar trazer o filho dele para cá e através do filho dele vocês conseguem trazer ele. Perfeito. Obrigada, Helder Lira. Tá Boa bom? noite, meu querido. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Então, gente, agora quem tem o telefone do Cláudio Costa? Gente, posso falar? É Posso só Está em falar? Brasília, o Cláudio Costa? É o que está em Brasília? Posso Pode, falar? pode, Lu. Ah, Eu sei que você... eu fiz missão com ele, eu falo com ele pelo WhatsApp. Eu não sabia que vocês Perfeito, estavam tentando trazer ele. Eu posso falar perfeito. com ele. Ótimo, maravilha, Lu. Ó, Eu sempre ó, falo com ele. ó, Ele é Fábio, presidente de Pezinho, missão. Obrigada. A gente também tem o Fernando Luiz. eu fiz missão lá com ele em 93, Cláudio R. Costa em Manaus. Sim. Uhum. Olha, Vocês você dois serviu foram. onde? Onde? Vocês... Eu, Gente, só eu rapidinho. servi Itacoatiara, servi em Cidade Nova, abri Ariquemes com Elder Budax, Porto Ah, Velho, Cacoal e toda aquela região. Mundo Morro Pequeno, hein? Então, então, Fernando, eu terminei a Vou missão levantar a mão, sim. em Porto Velho em 94. perfeito. Ah, Gente, a gente tem uma pessoa que gostaria de falar. Aí, Lu ou Luiz Fernando, se vocês quiserem colocar no chat aqui o número de vocês, né? Eu agradeceria. E a gente pode falar depois, né? Tá, vou pôr. Eu Pronto. posso colocar meu WhatsApp ali para alguém mandar mensagem? Perfeito. Coloca no chat o teu e o da Lu, e aí a gente manda mensagem. Um dos ADMs. Vocês são maravilhosos. Narinha, por favor. Tá Oi, bom, mano, então. falar uma coisinha? Peraí, Era rapidinho. só. Ô, Su, para de gravar. Ah, Já, obrigada. já. Era isso.